Olá, boa noite a todos, queridos amigos e amigas. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira e sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, fazendo parte dessa valorosa equipe que mantém esse facho de luz aqui na graciosa cidade de Olambra. Então, dando início às reflexões da noite, leremos uma página do livro. É um livro simpático, bonito, fácil de carregar, um livro de bolso, que é de autoria de Sheila e pelo espírito, ou melhor, pelo médium Clayton Levi, espírito Sheila, né? O título é Convites de Sheila. A mensagem cai como uma luva para os nossos propósitos, né? E tem o título de Serve, com uma exclamação. Então é uma exortação. Não esperes condições especiais para servires na obra do bem. Se não podes ser a árvore frondosa, cuja sombra abriga os viajantes, sê a flor do caminho, que alegra a alma e retempera a visão. Se não podes ser o rio caudaloso, que abastece as metrópoles, sê a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não podes ser o farol de longo alcance, sê a chama singela, que, embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital, que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias, não prescinde do algodão, simples e humilde, para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegues teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Então, a palavra de ordem é servir, né? Então, já fazendo nossas as palavras da querida irmã Sheila, aqui nos encontramos mais uma vez, registrando de antemão nossos agradecimentos por tudo o que temos sido acumulados, beneficiados, e as preces rogativas das quais nós somos todos merecedores, e que Cristo, tendo proclamado tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá, e assim tem ocorrido. Então sejamos gratos por isso. E hoje, mais uma vez, aqui estamos, ó Pai, para vos louvar, agradecer e pedir, e que assim seja. Então, nós estamos no mês que lembra o natalício do nosso Mestre Jesus. E o que nós temos para hoje, né? É aquela pergunta que todos fazemos, né? Antecipando aí os nossos cumprimentos a Sueli, ao José Roberto, querido irmão. Depois dê, por favor, notícias da querida irmã, a Irene, tá? E leva para ela os nossos abraços, com os nossos votos de superação. Então, hoje falaremos sobre o precursor. Semanticamente, precursor é o que antecede a um curso. Aprendemos que todos os instrumentos, eles têm um indicador, que é um ponteiro, fazendo referência aos antigos equipamentos analógicos, já que hoje temos os digitais, né? Pré, porque vem antes, e cursor, porque aponta caminhos, né? Então, o precursor. E aí nós temos o desafio do tema, como acertar as nossas veredas. Que serão veredas? Veredas são caminhos, né?
e acertar, porque, conforme veremos no desenvolvimento do tema, nós às vezes escolhemos caminhos errados. Então daí a necessidade de acertá-los, né? Mas nós vamos falar sobre um precursor muito especial, que era João, filho de Isabel e de Zacarias. Isabel, prima de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, aquele que nasceria do ventre de Isabel, também tendo por esposo, marido, Zacarias, então ele teria uma relação de parentela consanguínea com Jesus. Então, o nascimento de João Batista, não porque fosse Zacarias Batista, nem Isabel Batista, mas porque ele era aquele que batizava, seria João o Batizador, né, uma corruptela. Então, o nascimento de João Batista foi previsto por Lucas, lá relatado, né, por Lucas no capítulo 1, versículos 5 a 25, ou seja, é uma narrativa um pouquinho esclarecedora, mas nós vamos resumir, né, para não tornar cansativos, mesmo porque o tempo não comporta maiores digressões. Então, um sacerdote, assim está narrado por Lucas, um sacerdote chamado Zacarias, marido de Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus. E diz que naqueles dias, mais adiante, né? Aliás, voltando até um pouquinho antes, vamos pulando etapas, mas não tanto, para fazer uma ideia de uma coordenação, né? Zacarias, ele era sacerdote no templo, e que ele ministrava junto com a sua turma, né? E que era o tempo de Herodes, rei da Judéia. E ele era do grupo sacerdotal, ele fazia celebrações no templo, ele era do grupo de Abias. Mas, então, certa feita, ao serviço das oferendas, Zacarias foi escolhido por sorteio para aquele dia, como era de hábito, né, entre os serviços do templo. Mas no momento de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, porque somente o sacerdote tinha acesso ao chamado recinto dos santos. Então um anjo do Senhor, conforme a narrativa ainda de Lucas, apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias ouviu, isso ali foi uma visão mediúnica, né? Então Zacarias ouviu, ele perturbou-se, mas um anjo, e ele foi dominado pelo medo. Então, normalmente, quando nós não dominamos tudo aquilo que vem do mundo espiritual, às vezes nós ficamos assustados. Mas aí o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e ao qual você dará-lhe o nome de João. E ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento deles, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Mas aí Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Então Zacarias duvidou, aí o anjo acrescenta: agora você ficará mudo, porque não poderás falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então aí nós temos
o anúncio do nascimento de João, o Batista. Mas ainda Mateus, nos ajudando a entender um pouquinho mais, avança no tempo e relata já o João crescido em atividade. E assim então Mateus nos esclarece. E naqueles dias, seriam os dias preditos, né? Apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Isaías, o antigo profeta lá do Antigo Testamento, né? Já estamos falando do Novo Testamento, né? Com o advento do Cristo. Então entramos na Era Nova, o Novo Testamento. Então ele faz referência, Mateus, ao profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. É muito rica de simbologia as narrativas, mas o tempo que hoje nós estamos destinados a fazer chama-se como acertar as nossas veredas, né? Então, arrependei-vos na palavra do registro evangélico equivale a dizer: preparai-vos para ir mais além. Arrependei-vos, mas sabemos que não somente aqueles que já estão no caminho reto, no cumprimento do seu dever, mas aqueles que são tomados pelo arrependimento, eles são convidados também a este banquete de luz. Então, por isso, preparai-vos para ir mais além, porque é chegado o reino dos céus. Aliás, não é senão por outro motivo, porque a luz raiou aos que estavam assentados em trevas, conforme a palavra de Paulo, né, na sua mensagem paulina aos Eclesiastes, aos Tessalonicenses. Agora, ajudando-nos a entender um pouquinho, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no livro que é de autoria dele, pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier, ele relembra a função do precursor em nossas vidas, quando ele fala sobre o endireitar o caminho do Senhor. Porque lá também Isaías, e faz ele referência, né, no livro Verdade e Vida, diz assim no capítulo 40 de Isaías: e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Só para ter uma ideia de espaço-tempo, esse anúncio do profeta Isaías, daí uma profecia, né? Então ele era verdadeiramente um profeta. Dessa profecia dele até a ocorrência do evento de João Batista, foram aproximadamente 400 anos. Então a exortação do precursor, ela permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Então não ficou lá nos tempos evangélicos, a época do Cristo, esse convite, essa exortação. Exortação é um chamamento forte, né? Arrependei, porque todos nós, de alguma forma, temos alguma culpa. E às vezes essa culpa nos massacra. E quando nós nos arrependemos, nós iniciamos um processo de transposição de sentimentos. E essa transposição também ocorre a nível vibracional, quando nós, então, somos já envolvidos no processo de modificação, porquanto no momento em que nós erramos, frequentemente nós estamos dominados pelos instintos, mas não podemos nos esquecer de que o instinto, ele é a semente
do sentimento. Então, o sentimento, ele teve por origem um instinto aprimorado, crescido, ele transforma as mentes e os corações, porque modifica-nos não a partir do exterior, mas a partir da nossa capacidade que temos latentes de adquirirmos ou de desenvolvermos as virtudes que temos em nós, dadas por Deus, nosso Pai. Mas então é interessante também constatar que em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé. E é verdade. E a época em que João ali fazia aquela exortação não é diferente, não em todo. Muda muitas vezes o cenário, mas digamos que o enredo permanece o mesmo. Então, em todos os tempos, como dizia, observamos criaturas que se candidatam à fé. Olha, eu creio, eu acredito, tá? Não, isso aí é verdade. Mas às vezes nós somos traídos pelas nossas emoções, que ainda não se tornaram sentimentos, né? Então, muitos há entre nós que ansiamos pelos benefícios do Cristo. Queremos, por vezes, que o Cristo nos livre daquelas enfermidades, dos mal-estar, dos nossos remorsos, daquele sentimento de culpa. Então, queremos muitas vezes que Ele, o Cristo, nos livre disso. Mas clama muitas vezes. Eu também me incluo, né? Clamamos muitas vezes pela paz, mas pela presença divina. E por vezes, após transformarmos os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabamos desanimados e vencidos. Então, qual é o segredo? Emmanuel continua dizendo: onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Aqui, Emmanuel está fazendo uma digressão para nos convidar, nos levar a pensar, questionar se teria Jesus realmente se distanciado de nós. E ao final nós próprios já temos desenvolvido o sentimento cristão, lucificado sobretudo pela doutrina espírita, que nos dá um curso, um norte, o cursor. E como nauta, eu utilizava muito o equipamento chamado bússola. E a bússola tinha um cursor, chamava de ponteiro, para onde está apontando a bússola, o ponteiro. Então ali está o nosso destino. Como é que nós podemos fazer a nossa correção, corrigindo as nossas veredas, os nossos caminhos? Lembrando que o clamor de João o Batista se referia aos discípulos que ainda estavam envolvidos no cipoal de suas próprias aflições, porque as aflições, elas decorrem do desequilíbrio dos nossos sentimentos, por vezes, porque fomos traídos, fomos enganados, às vezes fomos surrupiados, fomos escravizados, e o povo hebreu vivenciou todas essas rudezas sob um império romano, que não somente tirava-lhes os que eles tinham, mas tomavam suas mulheres, as suas filhas, e os escravizavam. Então a exortação de João veio na hora apropriada. Ele pagaria um preço adiante por isso. Porquanto todos aqueles que vêm com uma missão para nortear, para anunciar, para transformar ou mudar, ele tem também a certeza
de que não terá aquele fim. É romântico que nós idealizamos por conta das nossas visões muito estreitas da realidade que permeia os dois planos e os projetos que vêm de mais alto. Então, por vezes, nós nos decepcionamos. Mas o reino de Deus, ele chamava de Yahvé. Yahvé, o reino de Deus. Deus era Yahvé. Mas ele estava anunciando. Quando nos convida, nos exorta a endireitarmos os nossos caminhos, é para sairmos da nossa situação de errantes e arrependidos, porque o arrependimento antecederá a transformação de todos os sentimentos negativos, dos nossos desânimos, e dá-nos um novo alento, uma nova esperança. Então, aqueles que não compreendem, através dos mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros, porquanto, se não formos discípulos sinceros, estaremos traindo os nossos próprios sentimentos, enganando-nos. Então ainda não estaremos em estado de arrependimento. Então, muitas vezes falta a si mesmo a dedicação que eles devem a si próprios. Mas muitos que correm ao encalço do Mestre Divino, Jesus, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Há que se empenhar, há que se envolver esforços para a correção da trajetória de erros, dos enganos, em que nós próprios, tendo enganados de enganadores, passamos a agasalhar, sob a penúria daqueles a quem injuriamos, a quem traímos, as suas próprias desditas. Então, para que alguém, que sejamos nós, que sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que temos vivido. Como é que temos nos comportado? Afinal, a mensagem do Cristo, o cristianismo redivivo, lucificado, como eu disse, clareado, ampliado pelo entendimento da doutrina espírita, já não nos é mais lícito alegar em ignorância, para continuarmos no erro. Porquanto muitos há que choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladores do erro sistemático e invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do caminho material. Então é dessas veredas em que nós estamos perdidos, no crime, na traição, no logro, na volúpia dos prazeres, na sensualidade, na ambição desmedida, é dessas veredas, esses caminhos, que nós temos que traçar novos rumos. Endireitar as veredas significa elaborarmos projetos novos e caminharmos segundo o roteiro que o Cristo nos deixou. Como eu disse, há necessidade do empenho e do esforço, mas é um esforço justo, válido e que compensa abundantemente. Portanto, em tais condições, ainda daqueles que estão nessas veredas tortuosas, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, acrescenta-nos Emmanuel. Porque o Cristo, o Salvador, ele aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Então, por que nos queixamos? Há muitos, e eu me incluiria também em determinado momento da minha atual existência, nesse mesmo viés, que a reencarnação era uma tese e não uma realidade. Mas hoje não há mais espaço para dúvidas. Diante de tantos testemunhos, diante de tantas revelações,
diante de tantos abnegados que já palmilharam, eles, seguindo o ensinamento, a exortação de João, já facilitaram a nossa jornada. E eles já acertaram muito essas veredas. É só seguirmos, deixamos-nos guiar por eles. Porque o Cristo tem os seus enviados, os seus mensageiros, os seus cooperadores, os seus prepostos, e eles aqui entre nós se encontram. Então não há razão para que busquemos ou fiquemos expectantes da vinda do Cristo, porque ele jamais se ausentou de nós, jamais nos deixou, como ele diz, jamais nos deixarei órfãos. Então ele está presente. Mas e o precursor? Vocês poderão estar perguntando, né? E é justo, uma pergunta apropriada. João Batista, ele, como disse, era primo de Jesus. Narra os evangelhos que ao 6º mês de gravidez, a Isabel, a grávida, Jesus já estava também preparando a sua volta. Já se achava no ventre de Maria. A diferença entre João e Jesus era de exatos 6 meses. Então se aproxima numa visita que a prima Isabel vai fazer à prima Maria, a futura mãe de Jesus. Então, aproxima-se e eis que quando ela, Maria, se aproxima, era a Maria visitando Isabel, sua prima. Então o João, que se achava já no 6º mês em seu ventre, ele se agita. E a Isabel narra isto. Falei, mas quem sois vós, a mãe do meu Senhor, que digna-vos de visitar-me? E era então, já prevendo, aqueles que estavam ali e se emocionaram com essa narrativa, já teria um prenúncio de que o precursor do Cristo, aquele que antecederia ao Cristo, que endireitaria, não, mas que anunciaria e instalaria o reino de Deus, ele já se achava próximo. E João, o precursor, depois de uma longa jornada, como eu disse lá no início, ele, à semelhança de Elias, 8 séculos antes, né? Ele alimentava-se de gafanhotos, que eram vegetal, uma vagem, porquanto ao norte, sabemos, tem a Galileia. A Galileia é rica, é verdejante, né? E ao sul nós temos a Judéia. E ele estava próximo a Jerusalém, porque o Jordão que corta o estado de Israel é no sentido de norte para sul. Então ao sul já era mais caudaloso. Porque João o Batista era um hábito entre os judeus que a purificação, porque eles não acreditavam no pecado original, mas eles acreditavam nas impurezas. Então João, ao mergulhá-los, os seus seguidores, nas águas do Jordão, eles se tornavam puros. E isso fazia parte, estava tão enraizado na cultura do judaísmo, que, segundo escavações recentes, em torno de Jerusalém foram encontradas centenas de piscinas. E essas piscinas eram uma espécie de purificador daqueles que demandavam a Jerusalém, a peregrinação ao templo, e eles tinham que passar por esse banho de purificação, na verdade era um mergulho, e eram administrados pelos sacerdotes do templo, e se pagava por isso. Só um detalhe, né? Isso é um detalhe histórico, achamos interessante até para que possamos entender o processo. Mas João, ele diz que é aquele que virá após mim, é alguém do qual não sou digno sequer de desatar-lhe as sandálias. Ele se referia a Jesus. Então ele anunciando, o mestre anunciando a chegada de Jesus,
tem um momento em que Jesus, seguindo a tradição do judaísmo, ele se submete, porque ele não estava ali para destruir as leis, conforme está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, docilmente, ele se submete à imersão no Rio Jordão. E assim João o faz. Naquele momento, temos um chamado fenômeno de voz direta, em que seria a voz de emissários de mais alto, naturalmente, representando a divindade, em que aquela voz ecoando diz-lhe: eis o meu filho amado, no qual eu me comprazo, ouvi-o. E um clarão forte desce dos céus, em direção ao Cristo. E ali, a partir dali, ele teria início ao seu ministério, que, conforme sabemos dos registros, seria nas bodas de Caná. Mas isso já é um assunto para a próxima semana. E João, qual o fim que ele teve? João, ele era profeta, mas não no sentido de derrogar as leis divinas, de realizar milagres, curas, porque o verdadeiro profeta é aquele que traz a mensagem toda a sua inteireza sem alterá-la. Então ele, apontando as falhas de Herodes, que havia consociado com a Herodíades, que era a esposa do seu irmão, portanto, estava cometendo aos olhos da Torá, estava cometendo um crime, um perjúrio, porque segundo a Torá, aquele que se deita com a esposa do irmão, ele comete uma aberração. E a lei estabelecia que aquele que assim fizesse, ele fosse punido, porque senão isto recairia sobre todo o povo. Então era preferível que um fosse, como era o caso frequente, que era o apedrejamento, então que fosse sacrificado um por apedrejamento do que sacrificar todo o povo pelo erro. Fazia parte da cultura do judaísmo. E João alerta a Herodes, o Antipas, né, porque o Herodes, o Grande, ele já havia desencarnado. E aí, quando ele, então, Herodes, se envolve emocionalmente com a filha de Herodíades e pede-lhe, porque João já se achava recluso na prisão de Maqueronte, então ele pergunta a Salomé, que era filha, moçoila, 14 anos, da qual eles se deixaram tomar pela sedução. Então ele pergunta o que ela quer, e quem responde é a sua mãe. Herodíades diz assim: eu já tenho todo o reino, o que eu quero agora é a cabeça de João, porque o João é que estava apontando-a como adúltera. Então assim é. E que Salomé pede-lhe a ele, Herodes, que queria a cabeça de João. E João, então, ele é decapitado. O assunto é muito vasto. Não nos permite, entretanto, fazermos maiores digressões, mas será um prazer em outro momento nós retornarmos ao tempo. Por outro lado, fica aqui o convite. Endireitemos nossos caminhos. Na existência que ora nos é dada, por misericórdia divina, regenerando os nossos impulsos, desfazendo as sombras que nos rodeiam, e sentiremos então o Mestre Jesus ao nosso lado, com a sua bênção. Obrigado, mais uma vez, e que Deus, Mestre Jesus, aqui hoje, exaltado, permaneça conosco. E assim seja. E aqui nós vamos cumprimentando os nossos amigos, todos aqueles que compartilharam conosco, Geraldo Magela, Eudócia Reis, Arnaldo, Cirlei, Vicente,
Tudo bem, querido irmão Zé Roberto, né? Mais uma vez. Abraços aí a Dona Télia, a Regina, querida irmã. Agora convidamos a todos, reduzindo as luzes, para aqueles que assim o desejarem, sintonizando com este momento mágico que vivemos no mês de dezembro. Aqueles que se encontram recolhidos ao leito e aqueles outros tantos que desejarem, coloquem a água para ser magnetizada, elevando os nossos pensamentos a Deus. Conforme recordamos, Jesus é quem nos ensina: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Com esta certeza, peçamos agora por aqueles nossos irmãos em humanidade também, aqueles que foram vitimados pelas doenças inquietantes, por vezes velozes no seu galope, pelos lares enlutados, por aqueles que são neste momento convidados ao recolhimento nos leitos hospitalares, nas casas de repouso, ou ainda na intimidade do lar, tendo ao lado a abnegação de um ente querido, ou entregue aos cuidados dos operadores da saúde, os cuidadores, mas sobretudo por aqueles heróis anônimos que nesses tempos pandêmicos mantêm-se na linha de frente, estabelecendo uma fronteira entre a saúde e a enfermidade. E Jesus, mestre e amigo, divino médico, nos socorra, socorrendo também a todos eles. A quem tenha sido vítima ou que tenha tido o lar enlutado precocemente aos nossos olhos, mas no calendário divino do devido tempo. Mas enquanto ainda não conquistamos esse entendimento, que é a palma da consolação, que os eflúvios divinos derramados sobre cada um de nós, como verdadeiros orvalhos, a serenar-nos a alma sedenta, sentimentos em desequilíbrio, nos enchendo de esperança e novo júbilo, que façamos agora um recolhimento íntimo. E durante um breve tempo peçamos por nós próprios e por aqueles, às vezes, ente querido que já não está mais entre nós. E onde quer que esteja, que eles sejam alcançados pelas nossas preces. E assim, acolhidos, ouvidos e assistidos pelo Mestre Galileu, nosso querido Jesus, ao encerrar
mais uma noite, que nos deixemos levar, nos embalar nas ondas sonoras, modificadas, tangidas pelos nossos sentimentos, alvinitentes, conduzidos àqueles espaços onde, após o adormecimento do corpo, nós estejamos em paz e visitando os sítios dos quais despertaremos renovados, de ânimo forte. Que assim seja. Então, queridos amigos, queridas amigas, foi um prazer muito grande ter estado com vocês. Esperando na nossa próxima segunda-feira, neste horário, um novo encontro. Na última segunda-feira que antecede a lembrança do Natal de Jesus entre nós. Então, aqueles que ainda não fizeram ou que ainda não compartilharam, visitem os nossos canais no YouTube, Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, Olambra, e no Telegram, nosso canal SEAC Olambra. SEAC Olambra, juntos podemos muito. Então, até lá, paz e saúde renovadas, acertando as nossas veredas. Até lá.